meus curiosinhos e curiosinhas, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo no canal, porém, hoje o vídeo não é sobre história macabra. Como tá na descrição do canal e como eu falo em todo vídeo, o canal não é voltado apenas para histórias macabras, mas sim para histórias que revolucionaram o rumo do mundo. E também tem aulas aqui, aula de física, química, biologia, que vai chegar mais pra frente, então já se inscreve, já deixa o like, ativa a notificação para não perder nada. E hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa. Claro que eu não ia trazer um roteiro pequeno, né? Até porque Revolução Francesa não é um assunto rápido, não é um assunto pequenininho. Durou anos a Revolução Francesa. E o roteiro de hoje tem nada mais nada menos que 9 páginas. Vive la Rela! No vídeo de hoje eu trouxe curiosidades pra vocês, vou falar sobre alguns personagens, a gente vai trazer isso de uma forma que às vezes não é muito tratado, mas eu vou trazer pra vocês de uma forma direta, pra não ficar muito nananana, eu vou trazer de uma forma direta. Então assim, a gente sabe que Revolução Francesa é algo que cai muito em prova, em simulado, então já pega esse vídeo, se você for estudar, quando você for estudar sobre Revolução Francesa, já pega o vídeo e já estuda, porque aqui, ó, é direto e reto, então você vai entender facinho. Então já vamos pro vídeo que eu tô enrolando demais, né, como sempre, e bora lá. Eu vou começar introduzindo pra vocês a França. Como era a França naquela época? Então, resumidamente, a França, essa história da Revolução Francesa começou no ano de 1789. Naquela época, a França era um sistema completamente em colapso. Ela estava assim, pirada das ideias. Enquanto o Palácio de Versalhes exalava um perfume de aristocracia e o brilho do ouro, que a gente sabe, né, que o povo lá tinha pataco. Eles tinham um negocinho. O campo, a capital, que era mais voltado aos camponeses, estava passando por uma fome gigantesca e estava vivendo ali só de castas medievais. Como assim, Ana? Um sistema de castas medievais. Eu vou deixar aqui para vocês o significado para não enrolar muito no vídeo, mas tá aí para vocês lerem, tá? E o absolutismo, que a gente chama de direito divino, colocava o monarca como o eixo do universo. Porém, o que sustentava o monarca estava completamente pobre, era uma estrutura completamente pobre, era algo assim que você olhava e se chocava, mas a gente vai tratar isso mais pra frente. E o que se seguiu não foi apenas uma revolta, mas a maior transformação política que já aconteceu na história da Idade Moderna, né? Da política moderna, e vocês vão entender o porquê. Porque assim, essa história, ela revolucionou tanto lá atrás quanto hoje em dia. Então é uma história que muitas coisas que acontecem hoje em dia, que estão presentes no nosso dia a dia, vieram de lá, e eu vou contar pra vocês o porquê. Agora que eu consegui trazer pra vocês essa parte da França que estava completamente em colapso, eu vou falar pra vocês os personagens principais dessa trama toda. E a gente vai começar por ninguém mais, ninguém menos que Luís XVI. Luís Auguste não nasceu para ser um revolucionário e muito menos para combatê-los. Ele era apenas um homem tímido, míope e completamente dotado de indecisão patológica. O seu refúgio, diferente dos outros, não era o Conselho de Ministros, mas sim a sua oficina particular em Versalhes, onde ele passava horas entre engrenagens, consertando relógios e fabricando fechaduras. Ele herdou um reino após a Guerra dos 7 Anos e graças ao seu apoio à independência americana em 1776. Porém, a sua incapacidade de impor impostos à nobreza selou completamente o seu destino. Nossa próxima pessoa muito importante é a Maria Antonieta, conhecida como a Austríaca, e você vai entender o porquê. Filha de Maria Teresa de Auster, Maria Antonieta de Habsburgo-Lorena chegou à França com apenas 14 anos de idade, super nova. E ela ficou conhecida como um peão diplomático. Você vai entender o porquê agora. Ela era uma jovem completamente brilhante. Ela destacava o protocolo rígido da corte
E depois de um tempo ela criou o Petit Reino, que no caso era um refúgio rural, só que ele era artificial. E lá dentro ela brincava de ser uma camponesa completamente alheia à realidade. Eu achei um pouco estranho. Mas tá bom. A população, assim, no caso conhecido como o povo, porque eram os camponeses e afins, eles a apelidaram de Madame Destry, culpando-a da fome, sendo que ela era apenas um rosto visível no meio de um sistema que já estava completamente falido antes mesmo dela chegar. A nossa terceira pessoa, que no caso eu vou tratar como a última dos personagens principais que a gente vai falar, é o Robespierre. Ele é conhecido por uma grande maioria, mas, para quem não sabe, eu vou contar dele agora. Do outro lado do espectro estava um advogado de Arras, pequeno e de estrutura mais gigante em retórica. Robespierre era obsessivo e vivia de forma espartana e pregava a virtude. Ele começou a carreira sendo contra a pena de morte e, ironicamente, terminando como o arquiteto do terror, acreditando que o sangue era o único solvente que podia apagar a corrupção da monarquia. Eu nunca consigo trazer uma história completamente assim, sem tão doido da cabeça no meio, né? Até porque aí nem teria graça. Então, aí eles trazem um doido, assim, né? De vez em quando, um doido ou uma doida. De vez em quando, assim, nada demais. Agora eu vou contar pra vocês algumas datas muito importantes que aconteceram durante a Revolução Francesa. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês conseguirem entender. A nossa primeira data muito importante é o dia 5 de maio de 1789. Ana, por que esse dia é muito importante? Vamos lá. O local que fez tudo isso acontecer é o Hotel de Menos-Plancy. Plancy? Não sei falar também. Nesse dia, Luís XVI convocou os Estados Gerais após 75 anos e claramente que isso não ia dar outra coisa além de um conflito, uma revolta gigantesca. Por que, Ana, que deu essa revolta? O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza, queriam voto por ordem. E o terceiro estado, que no caso seria o povo, queria voto por cabeça. Só que aí eles recusaram o voto por cabeça e isso gerou com que os representantes do terceiro estado se declarassem à Assembleia Nacional no dia 17 de junho. Ana, vamos lá. O que são esses estados gerais? Primeiro, segundo, terceiro estado. Eu não entendi. Vamos lá. O primeiro estado é denominado como clero. São as pessoas da igreja, os representantes da igreja, tá? Não é só quem vai lá para poder assistir alguma coisa. São os representantes, como o padre, o bispo, o ministro e por aí vai. São pessoas muito ricas e parte da igreja. Ponto. Ok? Ok. E eles não pagam imposto também. Grava isso. O segundo estado é a nobreza. São pessoas muito ricas, diplomatas, aristocratas, e eles também não pagam impostos. O terceiro estado é o povo. Ana, o povo, camponeses, porém também burgueses. Ana, como assim burgueses? Mas eles não são ricos? Eles são ricos, porém eles pagam impostos. Então, todo o terceiro estado são as pessoas que pagam impostos. E aí, eles queriam voto por cabeça. Ana, como assim? Voto por ordem, voto por cabeça. Voto por cabeça. Vamos lá, o terceiro estado, ele é 97% da população. Naquela época era 97% da população, então eles eram a maioria da sociedade. E o voto por cabeça faria eles ganharem automaticamente, porque 97% dos votos seriam deles. Então eles iam ganhar. Porém, o voto por ordem são 3 estados. Primeiro, segundo e terceiro. Se 2 deles ficarem de um lado e o outro do outro lado, a balança pesa mais pro lado do primeiro e segundo estado, claramente. Então eles iam ganhar por maioria de estado, mas não por maioria de pessoas, porque eles eram 3% da população. Eu até engasguei, vocês viram? Gente do céu. Meu Deus do céu, mas é isso. Os representantes do povo, eles criaram a Assembleia Nacional no dia 17 de junho do mesmo ano, tá? Gravou o ano, porque esse ano vai ter cada coisa, menina. Tu vai entender. Nossa próxima data completamente importante é o dia 20 de junho de 1789, no mesmo ano, alguns dias após ali. Seguinte, o que aconteceu nesse dia?
Os deputados estavam trancados fora da sala de reuniões, então eles se revoltaram. Não, eu não vou ficar trancado para fora. Eles ocuparam a quadra de esportes vizinha, que se chama Salle de Jeux Apamé. Não me culpem, eu não sei falar francês, tá? Não sei. Vai ficar por isso mesmo. Eles foram liderados por Jean-Célie Belly. Gente, já falei, não sei. Eles juraram não sair de lá até que a França tivesse uma constituição. Então, claramente, né? Eles queriam que a França tivesse uma constituição porque eles eram a favor da constituição. Ana, como assim? Eles não queriam que o rei tivesse o poder absoluto. Eles queriam que tivesse ali todo um pessoal em volta, tchananã, entendeu? Eles não queriam falar, não, esse rei aí vai ficar aí, não. Porém, a soberania estava mudando de mãos. Ela não era mais vinha de Deus para o rei, mas sim do povo para a lei, entendeu? Deu pra entender? Ana, não entendi. Vamos lá. O rei quando tem um rei, o poder é claramente absolutista, é voltado completamente para o rei, entendeu? Ana, o que é o absolutismo? O que é o poder absoluto? É quando o rei detém completamente, ou seja, absolutamente o poder. E eles diziam naquela época que ele tem o poder absoluto porque Deus fala para ele e ele passa para o povo, ou seja, ele manda no povo, porém porque Deus fala para ele, entendeu? E quando a gente fala do povo para a lei, a gente está falando de uma constituição onde as pessoas, não é só uma pessoa, as pessoas estão ali gerando leis e por aí vai, entendeu? Então eles ficaram nessa revolta toda. Eles, não, eu vou ficar pra fora, então agora eu vou ficar aqui dentro da quadra e você não tem que criar uma constituição, senão eu não saio, entendeu? Vamos lá, agora a gente vai tratar sobre o dia 14 de julho de 1789, conhecido como o início da queda da Bastilha, essa história toda, os B.O. tudo. Agora essa revolta começa tudo aqui, viu? Vamos lá. Não sei se vocês já sabem, mas em Paris o pão, naquela época, custava o salário de um mês. E quando o rei demitiu um ministro popular chamado Jacques Necker, não sei, a cidade assim explodiu, entrou em uma crise absurda. O povo ficou doido da cabeça. E aí, o povo, né, a população, a maioria, já falei isso, né? Eles invadiram o Hospital dos Inválidos para pegar armas e marchar até a Bastilha em busca de pólvora. Ana, o que era a Bastilha? A Bastilha era conhecida por ser uma prisão gigante para as pessoas que, não concordo com o que o rei tá falando, não sei o que, matei alguém, você vai para lá, entendeu? O governador da prisão, Marques de Launay, deixa opções aí para vocês decidirem. Ele foi decapitado e a sua cabeça foi exibida em uma lança. Exato. Ó, não tá funcionando direito. Mas, né, são revoltas e revoltas acontecem. Naquela noite, o Luís XVI, que a gente falou lá atrás, lá no comecinho, ele simplesmente virou e perguntou se aquilo era uma revolta. Não, amor. Não. 97 não, né? Um pouquinho a menos de 97, porque tinha os burgueses ali. Mas a maioria da população chegar numa prisão e matar o cara lá, o ministro, como é que é? O ministro. Ele chegar lá, matar e colocar a cabeça lá, assim, morto. Claro, né? Assim, a cabeça tá morta, né? Claro, meu Deus do céu. Exibido numa lança, não é uma revolta, não. Eles estão querendo dizer eu te amo, tá? Vai nessa. E aí o Duque, que o nome dele, nossa, não vou saber falar nunca. O Duque de La Rochefoucauld, é um nome diferente. Simplesmente virou para Luís XVI e falou: não, senhor, é uma revolução. É isso aí. Chega a ser engraçado essa pergunta, né? Ai, que pergunta, gente. Meu Deus do céu, cara. Vamos começar agora agora que a gente já falou das datas, antes do que eu vou falar agora, vamos falar sobre a Marcha do Sangue, que foi no ano de 1789 até 1792. Vamos lá. Nossa primeira data é o dia 5 de outubro de 1789, claramente, foi o primeiro ano que isso começou, e foi denominado como a Marcha das Mulheres. Vamos lá, milhares de mulheres parisienses, elas estavam em observação, elas não foram lá andando lá, né, como se nada
tivesse acontecido. Elas estavam armadas com facas de açougueiro e canhões. Elas estavam marchando até Versalhes sob chuva. Coitadas, as bichinhas. Seguinte, o que Elas fizeram, Ana? Elas chegaram lá em Versalhes, e aí? Elas invadiram o quarto da rainha. Sim, invadiram. E elas obrigaram a família real a se mudar de Versalhes para o para o Palácio de Tulheiras, em Paris. Paris ficava a 9 quilômetros de Versalhes, tá? Uma breve observação. O rei agora era um prisioneiro da capital, certo? Certo. Ana, mas o rei e a rainha também estavam? Veremos já já. Siga os próximos capítulos dessa história meio doida. Vamos lá. Depois que acontecer essa marcha, a gente vai pular um pouquinho, só uma coisinha pouca, pro dia 20 de junho de 1791. Ana, o que aconteceu nesse dia? Falta de cérebro, falta de neurônio, absolutamente. Vamos lá, Luís XVI e a sua esposa, né, Maria Antonieta, quem não sabe, eles eram casados, nananã, tinham filhos e bababá. Eles tentaram uma fuga completamente desesperada que, pelo menos na minha opinião, completamente desesperada, em que eles estavam disfarçados de criados. Ana, mas eles estavam tentando fugir, mas eles iam voltar para Versalhes? Não, eles iam tentar alcançar a fronteira austríaca. Porém, claramente, eles foram reconhecidos na aldeia de Verenez. Para quem não sabe, Verenez é uma aldeia, eu vou colocar aqui a imagem delas para vocês. E eles foram reconhecidos por um mestre de postas, que comparou o rosto do rei com a imagem em uma nota de dinheiro. Tá vendo isso que dá? Você botar sua fuça num dinheiro, tá vendo? Todo mundo te acha. Cuidado. Aí tá, Ana. Ele encontrou lá. E aí, o que esse mestre fez? Ele claramente denunciou os dois por fuga. Eles estavam prisioneiros, então era uma fuga. E eles voltaram para Paris. Eles foram mandados de volta para Paris. E o silêncio que ficou durante essa volta foi completamente hostil e pesado. Vocês não têm noção. E tá, e aí? A ideia de uma monarquia constitucional claramente morreu, né? Acabou. Já era, não tinha mais monarquia constitucional. Acabou. Também, né, gente? Presta atenção, eles fugiram vestido de criado. Mas a cara tá limpa, a fuça tava de maquiagem, o sapato, cadê o sapato? Era um salto. E criado usa salto? Até pra fugir o povo não sabe, velho. Olha. Por isso que eu falei, fuga de cérebro, né? Ai, gente, olha. Agora a gente vai trabalhar só um pouquinho, coisa breve, o dia 10 de agosto de 1792, que foi o fim da realeza. Ana, como assim? O que aconteceu? Vamos lá. Nesse dia, os sans-culottes, que no caso são trabalhadores urbanos... Ana, por que chamaram de sans-culottes? Vamos lá. O que são culottes? Culottes, naquela época, eram calças usadas apenas pela realeza. Eram calças assim, metade da canela, e só quem usava eram os ricos, certo? Certo. Sans-culottes, então, seriam os sem calças, sem culottes. Ana, mas se eles não usavam esse tipo de calça, que calça eles usavam? As que a gente usa hoje em dia, até o pé, não até a metade da canela, então por isso que eles eram os sans-culottes. E eles tinham uma marcação muito forte, que de longe você via que era um chapeuzinho assim, vermelhinho, com um negocinho aqui na frente. A imagem deve estar aparecendo pra vocês aí já. E esses eram os sans-culottes. Vamos lá. O que eles fizeram? Eles invadiram o Palácio de Versalhes e massacraram completamente a guarda suíça. Foi todo mundo, ó, pra cima. A monarquia foi completamente suspensa, até porque não tinha monarca, não tinha mais nada, já era, né? E aí foi nesse dia que nasceu a Convenção Nacional e a República foi proclamada no dia 21 de setembro, que foi após a vitória da Batalha de Valmy. O período que a gente vai trabalhar agora é nos anos de 1793 a 1794, né? Um aninho ali. Ana, vamos lá. Até agora a gente falou das pessoas, falou da marcha, falou disso, daquilo, outro. Mas a Revolução Francesa é conhecida por um único objeto. A guilhotina. Vamos falar da guilhotina então. Vamos lá. A gente vai começar a tratar sobre o dia 21 de janeiro de 1793. Ana, o que aconteceu nesse bendito dia? A morte do rei.
Ana, meu Deus, ele morreu. Morreu. Vamos lá. Em Place de la Révolution, já avisei pra vocês quando vocês falar. Hoje em dia ela é conhecida como a Praça da Concórdia. Porém, naquela época tinha esse nome. E naquele dia em específico, 21 de janeiro, o Luís XVI subiu ao palácio. Ao patíbulo. No que é um patíbulo? É aquela parte de madeira que ficava embaixo da guilhotina, que a pessoa subia aquela escadinha, nananã, e ia pra lá. Ok? Ok. As suas últimas palavras foram completamente abafadas pelos tambores, né? Acontece. E a sua execução uniu a Europa em guerra contra a França. Ok? Ok. Ana, e a Maria Antonieta, a esposa dele que fugiu lá com ele pra Verenez, o que aconteceu com ela? Vamos lá. Ela acabou seguindo o mesmo caminho e em outubro do mesmo ano, ela também foi decapitada. Porém, antes dela ser decapitada, ela foi levada até o patíbulo, certo? Certo. Vamos lá, a diferença dela ser levada ao patíbulo e o Luís XVI foi que o Luís XVI foi levado em uma carroça completamente fechada. Ele não estava escutando nem o som do pato, estava escutando nem os pensamentos dele. Mas Maria Antonieta foi levada em uma carroça completamente aberta e ela foi escutando os insultos até os últimos segundos da sua vida. Ó o machismo, hein? Ó o machismo. Ele morreu, mas não escutou insulto. Ela? Outra história, né? Beleza, vamos lá. O rei e a rainha morreram. E agora? Agora começa o reinado do terror. Porque, né, o rei e a rainha se escafederam. Então, agora que começa toda aquela história estranha. Vamos lá. Sob o comando do Comitê da Salvação Pública, o terror foi instituído. Ana, vamos lá. Lembra que a gente falou sobre Robespierre lá no começo? Depois de falar da Maria Antonieta, a gente falou de Robespierre. Agora ele entra. Robespierre e o seu braço direito, Saint-Just, vai ver nesse francês dela. Deve ter errado. Eles transformaram a guilhotina numa navalha nacional. Navalha nacional. Vamos lá. O líder George Dalton, gente, já avisei. Ele foi executado por Robespierre. Ana, o que ele fez pra Robespierre? Ele matou um parente do Robespierre? Não. Eu vou falar Jorge, tá? Que eu não vou saber falar Jorge. Jorge pediu pra Robespierre fazer clemência a ele, né? Abaixar ali e tal. E o Robespierre mandou ele pra guilhotina. Não era só parar de se falar? Talvez, assim... É briga de poder, é briga de ego ali pra ver quem tem mais o poder. E dessa vez, Robespierre ganhou porque ele mandou matar o próprio amigo. E aí tá. Depois que isso passou, o calendário foi mudado para apagar a influência ali do calendário cristão. Então, agora os meses eram divididos como mês de Brumário, que era a época de frio, névoa e inverno. E também teve a parte do calendário de Termidor, que era a parte do calor, primavera, verão, e aí vai, entendeu? Então, vamos lá. O que aconteceu nesse dia? Eu vou resumir para vocês. A guilhotina ganhou fama e por isso que começou esse parte do terror e tal, porque foi nesse dia, nessa fase que a guilhotina começou a ficar muito famosa, tá? Muito famosa. E aí o Robespierre matou o próprio amigo por conta de um negócio besta de clemência, pelo menos pra mim, eu acho bestíssimo. E eles quiseram apagar o calendário cristão, e dividiram o ano em 6 meses Termidor, que era a parte de calor, e 6 meses Brumário, que era a parte de frio. Vamos falar agora no dia 28 de julho de 1794. Você não achou não que Robespierre ia ficar no poder pra sempre, né? Você não achou não, né? Porque se você achou, eu também achei. Aí assim, claramente o medo se tornou algo insuportável, né? Todo mundo tinha medo dele. Porque assim, ai meu Deus, falou grosso com ele, meu Deus, vai me matar. Entendeu? Porque o cara matava geral. Qualquer coisinha. Matou uma formiga, a formiga que eu gostava. Mata, entendeu? E aí a Convenção Nacional se voltou contra Robespierre. E graças a isso ele fez uma tentativa completamente fracassada de suicídio. Algo que acabou completamente quebrando, esmagando, massacrando a sua mandíbula.
E aí ele passou sua última noite, sangrando sobre uma mesa de escritório, escutando insultos das pessoas que tinham medo dele. Então vamos lá. Pra você que não conseguiu entender, a convenção se voltou contra ele e ele ficou totoca da cabeça e tentou se matar. Não conseguiu, quebrou a própria mandíbula e na última noite, grava, que é noite, da sua vida ali, ele passou essa última noite sangrando sobre uma mesa de escritório, escutando as pessoas que tinham medo. Ai, meu Deus, ele vai me matar se eu falar oi com um i a menos. Ele acabou escutando insultos dessas pessoas, então ele insultava todo mundo, o geral virou pra insultar ele. Ana, e nesse dia ele tava sangrando, ele morreu? Não. No dia seguinte, ele sentiu o peso da própria lâmina cortando seu pescoço. E sim, a lâmina que ele tanto defendia, né? A lâmina que ele usou pra matar seu amigo, pra matar quem falou não sei o que foi mais grosso que isso, que aquilo. Ele morreu. Então, ele morreu no dia seguinte, após essa noite sangrando. Então, como eu falei, gravou a palavra noite, porque ele não morreu, não foi ele não morreu naquela noite. Ele morreu no dia seguinte, mas não no período da noite. Agarrou? Agora a gente finalizou o ano de 1794, agora a gente vai para 1795 a 1799 e a gente vai focar aqui no O Pequeno Corso. Você entendeu? Se você não entendeu, eu te explico. Vamos lá. Vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. Ele nasceu em Ajaccio, não sei falar. E ele era um oficial de artilharia que falava francês com um sotaquezinho. Ele ganhou fama ao salvar a Constituição Nacional em outubro de 1795, ao disparar canhões contra realistas em Paris. Após isso, né, passou um tempo e ele começou a fazer brilhantes campanhas, tanto na Itália quanto no Egito. E depois disso ele percebeu que a França estava cansada de tanta corrupção, tanto sangue, tanta morte, e que a França estava precisando de ordem. E ele queria botar ordem, né, gente? Se ele percebeu que ele tinha esse potencial todo, ele queria, né? Seguinte, já falamos de Napoleão, de Maria Antonieta, de Robespierre e por aí vai. Mas agora eu vou parar um pouquinho a história e a gente vai falar sobre algumas curiosidades detalhadas da Revolução Francesa em si. Ana, mas você vai parar assim? Sabe por que eu vou fazer a curiosidade agora? Porque aí vocês vão conseguir entender melhor ainda a história. Observação detalhadas, tá? Não é qualquer coisa não, é detalhada. Vamos lá, na nossa primeira curiosidade a gente vai tratar sobre 3 tópicos, vamos lá. O primeiro tópico é a verdadeira história da guilhotina, né? Porque assim, entre a humanidade e o macabro, existia a guilhotina. A guilhotina não foi apenas um mecanismo de execução, mas foi também um fenômeno cultural. Ana, como assim um fenômeno cultural? Não tô entendendo. A guilhotina, na época da Revolução Francesa e alguns tempos depois, ela se tornou parte da cultura. No entanto, a França, quando a gente fala Revolução Francesa, o que vem na sua cabeça? Pá, uma guilhotina, entendeu? Então ela se tornou parte da cultura por muitas e muitas décadas, mas mesmo depois de já ter passado a Revolução Francesa, quando a gente ainda pensa em Revolução Francesa, a gente fala o quê? Guilhotina. Se o seu professor de história virar pra você e falar assim, faça o desenho da Revolução Francesa, você vai fazer o quê? Primeira coisa que vem na sua cabeça, guilhotina. Pelo menos comigo foi assim. Então, a guilhotina se tornou algo assim, cultural na França e reconhecida pelo mundo todo. Certo? Certo. O que a gente vai falar agora? Vamos falar sobre a conexão com Star Wars. Ana, Star Wars tem a ver? Vamos lá. No dia de 10 de setembro de 1977, ainda estavam matando a última pessoa, no caso, era a última pessoa a ser morta, no presídio de Balmet, e a pessoa que foi executada era a Hamida Jandoubi. Tá, Ana, mataram, mas o que tem a ver? No mesmo dia, estava tendo o início ali, estava começando, como é que eu posso falar? Estava dando a estreia do primeiro Star Wars, ou seja, no mesmo dia que estava tendo a execução de alguém lá, estava tendo o lançamento de Star Wars. Então, isso é pra gente entender que a Revolução Francesa não foi algo há milênios e milênios atrás, não. Foram há décadas atrás que aconteceram. Se iniciou
alguns milênios, mas foi terminar há algumas décadas. Então não é algo que a gente pode pensar assim, meu Deus, Revolução Francesa, um negócio velho, antigo. É um negócio recente e muito recente. Aí tá, vamos voltar para a guilhotina. A gente falou de Star Wars, vamos falar da guilhotina agora. Ana, deve estar pensando assim. Ana, mas a guilhotina, de onde é que veio o nome? Quem criou? Por que criou? Então vamos lá. A guilhotina foi criada por Joseph Ignace Guillotin. Acho que é guilhotina. Alguma coisa assim. Ele era um médico que detestava a tortura. Ele escutava a palavra tortura e ele ficava assim, oh, meu Deus do céu, tortura não, tortura não. Entendeu? E aí, ele sugeriu que a máquina tivesse um corte instantâneo. Ou seja, cortasse assim, de uma vez só, já era, acabou. Por que ele queria isso, Ana? Porque ele queria que a morte fosse igualitária, tanto para nobres quanto para plebeus. Então, ele queria que todo mundo tivesse a mesma morte. Não era para um sofrer menos que o outro sofrer 100, o outro sofrer 10, entendeu? Era para todo mundo sofrer igual. E ele ficou tão horrorizado com a fama que a máquina teve que ele pediu para o governo tirar o nome guilhotina da máquina, porém, claramente, como a vida não é um mar de rosas, o governo cortou isso, falou que não teria, que negou, que não vai ter nada de mudar nome de máquina nenhum. Então, a família foi obrigada a tirar o sobrenome de geral, assim, a família toda, não tem mais guilhotina. Guilhotione? Não sei o nome dele. Mas teve que todo mundo tirar pro nome da família não ser associado com uma máquina, assim, de tortura gigantesca. Aí, Ana, mas não acabou de falar que a máquina cortava de uma vez só, não tinha tortura? Então, mas e a tortura psicológica? De você saber, de você... Primeiro que eles iam te buscar em casa. Você buscava, pelo menos com os nobres, eram assim. Te buscavam em casa. Aí imagina a tortura já começa aí. Você tendo que passar por geral, escutando insultos aqui, ali e acolá. Aí você começa a subir pra poder... Começa a subir as escadas pra poder ser guilhotinado. Imagina a cabeça da pessoa. Não tinha tortura física, mas psicológica é outra história. Aí... E eles não só te colocavam e te guilhotinavam, eles colocavam você devagar... Colocava um negócio aqui no seu pescoço, você deitava assim. E vinha outro negócio aqui em cima, madeira. Aí eles amarravam sua mão, amarravam seu pé. Só nessa hora a pessoa, ó, foi pras luas. Pras luas? Pras nuvens. Confundi. Então, assim, tinha uma tortura psicológica gigantesca. Entendeu? Então eles não queriam nem ser, a família não queria nem ser associada à morte e muito menos à tortura psicológica que existia, né? Pelo amor de Deus. E agora vamos falar sobre velocidade recorde. Ana, como assim velocidade recorde? Que história é essa? Vamos lá. Durante o auge do terror em Paris, o carrasco, né, os carrascos, que eram as pessoas, tornaram-se tão eficientes que conseguiram matar 21 pessoas em 26 minutos. Era quase uma pessoa por minuto. Porque a máquina, né, a lâmina era feita pra... Já era, acabou, desceu, já era... Foi com Deus, entendeu? Então, eles, claro, no começo era algo totalmente devagar, nananana. Só que aí foi passando o tempo, né? E o povo era uma pessoa por minuto. Então, assim, e haja pessoa pra matar também, né? Nossa senhora, 21 pessoas em 26 minutos. Imagina em 50 minutos o que eles não fazem. Meu Deus do céu. Nosso segundo tópico, a gente vai focar no Luís XVI. Ana, por que a gente tenta focar nele? O que ele tinha de bom? Bom é uma palavra muito forte, mas ele tinha algo diferente, que era o quê? Luís XVI era como se fosse um gênio incompreendido da mecânica. Ana, incompreendido da mecânica? Que história é essa? Bom, vamos lá. Diferentemente da imagem de rei preguiçoso, que não fazia nada da vida, que só ficava lá sentado mandando nos outros, ele era um acadêmico de engenharia. Minha filha. Todo mundo tem as suas especialidades, todo mundo tem os seus tópicos escondidos. E ele não era engenheiro, ele era acadêmico. Ser engenheiro é uma palavra muito forte, entendeu? Aí tá. Ele era acadêmico de engenharia. Mas a outra curiosidade que eu tenho pra falar, no mesmo tópico, que é o tópico 2, é sobre o design da lâmina. Ana, quem foi que pensou assim que a lâmina tinha que ser na diagonal? Porque,
Cara, por que eles não fizeram só lâmina reta? Era, né, mais fácil tal. Luís XVI, menina. Vamos lá. Tem uma lenda, reza a lenda, que Luís XVI, que era um entusiasta gigantesco em serralheria, ele sugeriu que a lâmina da guilhotina não fosse nem reta e nem formato de meia-lua para baixo, que seria assim, mas que a lâmina seria oblíqua para cortar os pescoços, né? Acho que é. Bota aí na edição, qual que é o certo. Para que o corte fosse de forma mais limpa, assim, para ir logo de uma vez. Ana, mas e se a pessoa fosse maior que a outra? Se a pessoa fosse mais, sei lá, com o pescoço mais largo que o outro? Ele pensou que a lâmina, como ele pensou assim, a lâmina vai ser oblíqua para, independente da anatomia da vítima, cortar de qualquer jeito. Funcionou? Funcionou. Porém, ele não sabia que ele estava literalmente ajudando a aperfeiçoar o que mataria ele no futuro, né? Ó, o feitiço se cortando. O feitiço voltando contra o feiticeiro, tá vendo? É nisso que dá. Aí tá. Vamos falar de uma coisa que eu, pelo menos, achei algo interessante. Vamos lá. No dia 14 de julho de 1789, que foi quando ocorreu a queda da Bastilha, Luís escreveu apenas rien, não sei. Mas só sei que significa nada. Literalmente significa... Não, calma, não é que significa nada. A tradução da palavra é nada pro português. Ana, mas onde é que ele escreveu esse bendito rien? Onde é que ele escreveu isso? Vamos lá. Historiadores das décadas atuais explicam que ele não estava querendo dizer que ele era indiferente à política naquele dia, mas que aquele era um diário de caça. Ele escreveu essa palavra num diário de caça. Ele, como naquele dia, né, ele ia morrer, então ele não saiu para caçar nenhum animal, ele não conseguiu abater nenhum animal. Então, ele sempre escreveu no diário, tal dia eu saí, então eu consegui abater 3 animais, 4 animais, por aí vai. Como nesse dia ele não foi caçar, ele colocou que ele não conseguiu abater nada, então ele colocou nada. Pelo menos escrever alguma coisa, né? Pra gente poder estar contando aqui pra você. No nosso terceiro tópico, a gente vai falar sobre Maria Antonieta. Vamos tratar... o terceiro tópico, a gente vai falar sobre 3 curiosidades que aconteceram na vida dela. Seguinte, a Maria Antonieta, ela foi a primeira, não foi uma das, foi a primeira pessoa vítima da grande campanha de fake news da história moderna. Então, assim, ela foi a primeira. Então, pensa comigo, o negócio, ó, fake news é velho, é antigo demais. E conforme o tempo vai passando, claramente, só vai piorando a fake news, né? Aí tá, no ano de 1785, uma golpista chamada Diane de Valois-Saint-Remy, olha, vai vendo esse francês dela. Ela fingiu ser a rainha e acabou enganando o cardeal para comprar um colar de diamantes absurdo, não sei se você tem noção. O valor ele era o mais caro da época. Não era o mais caro da loja, era o mais caro da época. O bagulho é doido. E aí, claramente, Maria Antonieta não sabia de nada disso, ela era completamente inocente. Porém, o escândalo acabou destruindo completamente a sua reputação. Todo mundo ficava falando, que ela usou o dinheiro que era pra comprar comida pra população, ela tá usando com um bendito de um colar, de uma joia. E aí que vem esse escândalo do pão, que ela gastou muito dinheiro, sendo que a gente precisava de pão, porque o pão é um salário do mês, aí porque eu falei, como é que o pão era muito caro, então. E aí, como o pão já era caro, isso, o escândalo só, né? Pois ela foi só ladeira abaixo. Agora vamos pular pro dia da execução dela, porque claramente normal não podia ser, né? Primeiro que a pessoa já tá tendo uma lâmina cortando o pescoço dela, não é normal. Mas, para a época era. Então aqui a gente tá tratando épocas.
Vamos lá, no dia da sua execução, a Maria Antonieta foi, como eu já falei, ela foi levada em uma carroça aberta, enquanto o Luís XVI foi levado na carroça fechada, tudo lá tranquilinho na vida dele, enquanto ela estava lá sofrendo insultos. Ok? Ok. Aí, ao subir para poder ser executada, para poder ir para a guilhotina, ela, sem querer, pisou no pé do carrasco Sanson. E aí, Sanson, não sei. E aí, as suas últimas palavras acabaram sendo... Abre aspas. Perdoe-me, Senhor, eu não fiz por querer, fecha aspas. Dá um pouco até de dó, velho. Tadinha. Ai, a bichinha, gente. As últimas palavras foi perdoe-me, Senhor, ela morreu pedindo desculpa ainda. Nessa hora deu dó. Nessa hora. No nosso quarto tópico das curiosidades, a gente vai focar em Napoleão Bonaparte. Claramente, a primeira coisa que eu vou falar dele é a estrutura dele, a altura dele. Ana, Napoleão, parecendo um palumpa da fábrica de chocolate? Tá errado. Geral fala que... Nossa, a gente pesquisa qual era a altura de Napoleão. O que aparece? 1,45 de altura, 1,30, 1,20, 1 e alguma coisa, mas nunca vai passar de 1,50, certo? Certo. Porém, a verdadeira altura, a verdadeira estatura de Napoleão Bonaparte era 1,68, que estava acima da média dos homens franceses, que eles tinham 1,64, ele estava até acima. Mas esse mito surgiu porque ele era medido em pés franceses, que eram maiores do que os ingleses, certo? Certo. E também porque ele andava com guardas imperiais. E assim, ele não pegava qualquer guarda imperial para proteger ele não, viu? Os guardas imperiais tinham 1,80 de altura. Então, olhando assim, você pensa, tem um pigmeu ali, uma pessoa de altura normal. Não, era uma pessoa de altura normal e um gigante. Entendeu? Era uma pessoa de 1,80, assim. Não consigo nem medir aqui, porque eu não sou estatura. Eu não posso ser régua. Enfim. E por isso que se tornou esse negócio de ele é muito baixinho, porque você, por exemplo, nas pinturas que tem dele com os guardas, você olha assim e você pensa, meu Deus, esse cara tem 1,30 de altura e o homem tem 1,70. Não. Muito pelo contrário, ele não era baixo, ele estava na média, 1,68 é na média, ele é mais alto. Nossa, o Napoleão era mais alto que eu. Que loucura, que loucura. Aí tá, toda pessoa tem um medo, não adianta você virar e falar, eu não tenho medo, de alguma coisa você vai ter medo, entendeu? E Napoleão também tinha medo, Napoleão, ele sofria de ailurofobia. O que é ailurofobia, Ana? É medo de gato. Napoleão morria de medo de gato. Morria. Era um medo persistente de gato. Assim, ele olhava, você já começava a tremer. Diziam que ele ficava paralisado ou entrava em pânico na presença de gato. Então, assim, se passasse um gato aqui, ele, meu Deus, gato. Desmaiava, começava a suar de medo. E é uma fobia, não deixa de ser, então... Naquela época não sabiam o que era, então naquela época era tratado como frescura, é nada demais. Mas, né, fazer o quê? Aí tá. Napoleão, quando ele foi pro Egito, ele não levou apenas soldados. Lembra que eu falei que ele fazia campanhas e tal? Ele foi pra Itália e pro Egito? Nessa campanha que ele foi fazer, ele não levou apenas soldados para o Egito. Ele levou arqueólogos e cientistas, tá? O cara é assim, ó, tempos luz na nossa frente. Foi a expedição dele que encontrou a pedra Rosetta. Ele descobriu essa pedra, foi ele descobriu não, os arqueólogos e os cientistas descobriram, ele só levou o povo. Mas é claro, né, ninguém vai lembrar o nome dos arqueólogos e dos cientistas, mas dele todo mundo lembra, sendo que ele só levou. Mas, né, mas também se não fosse ele levar... Ana, mas por que essa pedra é tão importante? Essa pedra... permitiu aos humanos traduzirem os hieróglifos egípcios pela primeira vez. Então, graças a ele, que hoje em dia a gente sabe tudo isso sobre o Egito, que a gente conseguiu traduzir a linguagem antiga egípcia para as línguas atuais. No nosso quinto tópico das curiosidades, a gente vai focar na Bastilha. Ana, o que era a Bastilha?
Seguinte, deixa eu explicar detalhadamente agora. Bastilha era um edifício gigantesco onde era uma prisão, onde as pessoas, roubei isso, roubei aquilo, fiz aquilo, fui contra o rei, fui contra afins. A pessoa era presa e ficava ali, um bom tempo. Então, a curiosidade que a gente vai falar é sobre quando lembra que eu falei que uma multidão invadiu a Bastilha para poder achar a pólvora, não sei o quê? Quando você entra nesse tipo de... Quando as pessoas entraram nesse tipo de lugar, eles pensaram assim, a gente vai encontrar centenas e centenas de prisioneiros políticos torturados lá, porque lá o negócio era doido. Porém, quando eles encontraram apenas 7 pessoas, que eram elas: 4 falsificadores de dinheiro, 2 loucos e um nobre jovem, observação, ele era jovem, que estava lá a pedido da família por comportamento imoral. Essa família não gostava dele, não. Não gostava. Aí tá. Toda porta precisa de uma chave, certo? Certo, vamos lá. Com quem que ficou a chave da Bastilha? A gente vai ver isso agora. Após a demolição, porque a Bastilha foi demolida, a chave principal da Bastilha foi enviada como presente para George Washington por Lafayette. Sim, o George Washington. E ela está exposta até hoje na casa de Washington, em Mount Vernon, nos Estados Unidos. Era uma chave que não era as que a gente vê hoje em dia, porque as de hoje em dia era pequenininha, não sei o que, não sei o que. Até porque, pensa numa porta da Bastilha. É um negócio gigante. E para uma porta gigante, precisa de uma fechadura gigante. Para uma fechadura gigante, precisa do quê? De uma chave grande. Porque, né, se a gente for comparar com as de hoje em dia, foi um negócio, assim, gigantesco. E também não era uma chave, assim, comum. A estrutura dela era meio diferente. Vamos lá, na nossa sexta curiosidade, a gente vai falar tanto sobre Marat e a banheira e o suicídio fracassadíssimo de Robespierre. Vamos começar pelo Marat. Jean-Paul Marat, ele era um jornalista radical da época e que ele passava, assim, 20 horas do dia dele dentro de uma banheira que continha água e vinagre por conta de uma doença de pele horrível. Essa doença não tem um fato assim que fale era tal coisa, mas provavelmente era dermatite herpetiforme. Herpetiforme? Herpetiforme, falei certo. Que essa dermatite provavelmente foi contraída após ele passar algumas horas ali se escondendo nos esgotos de Paris. Vai entender o porquê que ele estava fazendo isso, mas provavelmente foi para os jornais que ele fazia. Ele escrevia seus artigos em uma tábua sobre a banheira, né? Sabe aquela tábua que você tá assim na banheira e tem uma tábua assim? Então, ele tava lá. E foi lá que Charlotte Corday o esfaqueou em 13 de julho de 1973. 1793, confundiu 7 com 9. 1793. Então, assim, o cara já tinha uma doença horrível de pele, ele era um jornalista meio... meu Deus do céu, tá tudo certo. Que acabou morrendo não pela doença, mas sim por assassinato. Complicado. Aí tá, já que a gente tá nesse tópico assim meio sombrio, vamos falar sobre o suicídio de Robespierre. Lembra que eu falei que foi um suicídio fracassadíssimo? Então vamos lá. Quando os soldados invadiram o Hotel Villers, provavelmente é Villers, para poder prender Robespierre, olha o que ele faz. Ele tentou dar um tiro na própria cabeça. Mas o cara é tão, né? Concordamos que a bala apenas estraçalhou a sua mandíbula. Foi assim, ó. Pum, pá. Quase explodiu a mandíbula dele. Aí tá. Mano, ele foi no médico. Eles levaram ele no médico fazer um curativo. Não. Sabe qual que foi o curativo? Um pano sujo. Prestes a pegar uma infecção, mas no dia seguinte ele ia morrer guilhotinado, então a infecção ali era o de menos. Menina, pra você ver. Ele passou suas últimas 17 horas da vida em silêncio. Claramente que não tinha como falar com a mandíbula toda
com a comida, né? E com o queixo amarrado no pano sujo antes de ser guilhotinado. Aí tá. Ele foi, você acha mesmo que iam deixar ele morrer com pano na boca? O carrasco que naquele dia ia matar ele, que ia guilhotinar a cabeça dele, antes de soltar a lâmina, ele já estava todo preso lá. Antes de soltar a lâmina, ele arrancou o curativo bruscamente. Arrancou assim, pá, com tudo. Fazendo Robespierre soltar um grito de dor agonizante que arrepiou a multidão. Imagina, você tá lá, sei lá, não sei que lado que era, não tem como te dar essa informação porque eu não sei. Alguma parte aqui da mandíbula e o cara faz assim, ó, pá, com tudo, e aí... Ai, meu Deus, que agonia! Menina do céu, menina. Aí, assim... Ana, mas ele fez mal pra população. Tá bom, mas o erro do outro não justifica o seu, tá? Leva isso pra sua vida. Tô falando de Robespierre, mas também, ó, um conselho pra você, viu? Não é porque o outro fez merda que você vai fazer também, tá? Aí, Mas ela fez legítima defesa. mas o Robespierre fez o quê pra ele? Pra ele, o Robespierre, eu tô até falando o nome do cara errado. Não fez nada pra ele, não matou ele, não bateu nele, então... Acaba que não foi legítima defesa, né? Fazer o quê? No nosso 7º tópico das curiosidades, a gente vai falar sobre o início do restaurante, do edifício restaurante, né? Onde começou, quando começou. Vamos lá. Antes da Revolução Francesa, se você quisesse comer fora, você tinha que comer em estalagens e tinha que comer o que tinha no dia. Porém, com a queda da nobreza, os grandes chefes de cozinha dos palácios ficaram desempregados, né? Por conta que não tem mais como receber, então ficaram desempregados. Mas, para sobreviver, eles abriam seus próprios estabelecimentos em Paris, inventando o conceito moderno de restaurantes com menu à la carte e mesas individuais. Então, a Revolução Francesa trouxe sim, coisas que estão no nosso dia a dia. Restaurante, menu à la carte e muitas outras coisas que estão no nosso dia a dia se deu no início da Revolução Francesa, durante o período da Revolução Francesa e no pós-Revolução Francesa também. E por aí vai. Aí tá. Lembra que eu falei que eles estavam tentando mudar o calendário cristão e tal para tirar a influência cristã? Seguinte, eles tinham mudado, porém uma coisa que eu não falei para vocês foi que eles tentaram mudar o tempo. Eles queriam que o dia tivesse 10 horas e que cada hora tivesse 100 minutos e que cada minuto tivesse 100 segundos. Ana, e por que não funciona? Vou te contar. Porque o projeto falhou porque era impossível fabricar relógios para toda a população rápido o suficiente. Então, assim, eles teriam que mudar completamente o relógio, mudar o tempo que o relógio vira, porque 100 minutos, né? É bastante coisa. Mas provavelmente a população não ia se adaptar, mesmo se conseguisse colocar, porque, pelo amor de Deus. Então, falhou, foi uma falha miseravelmente falhosa. Tá entendendo? Mas não sei se seria tão bom. O dia teria menos horas, mas automaticamente teria mais dias no ano. Então, né? Não dá pra saber. Fazer o quê, né? Vamos lá. Na nossa 8ª curiosidade, a gente vai tratar mais sobre política. Vamos lá. Ana, toda vez que alguém tá conversando sobre política, sempre fala fulano é de direita, fulano é de esquerda, e eu nunca sei o que é direita e esquerda. Eu vou te ensinar agora o que é direita e esquerda de uma forma super rápida pra você nunca mais ficar boiando em nenhum assunto. Pra você ter coisa pra falar e não ficar lá parado que nem um tonhão assim sem saber o que falar. Então vamos lá. Lembra que eu falei na Assembleia Nacional de 1789 tinha os burgueses e tinha os camponeses no terceiro estado? Lembra? Lembra. Seguinte, a única coisa que os burgueses queriam era participação política e não pagar imposto. Ponto. Porém, o que os camponeses queriam? Salário ideal, parar de trabalhar tanto e muitas outras coisas. Vamos lá. Jacobinos e girondinos. Provavelmente você já escutou falar sobre. Quem eram os jacobinos? Os jacobinos eram o grupo radical que, no caso, seriam os camponeses, que eles trabalhavam de uma forma mais radical, tudo queria revolta, tudo era isso, aquilo, aquilo outro.
Eles sentavam à esquerda do rei na mesa. Tinha lá todo mundo lá e eles sentavam à esquerda. Sempre sentaram à esquerda, então jacobinos eram de esquerda radical. Girondinos sentavam sempre à direita. Eles eram mais calmos, mais tranquilos e queriam apenas participação política. Então vamos lá. Resumo. Direita e esquerda. Direita. Girondinos não eram radicais, só queriam participação política e mais direitos nobres, certo? Certo. Girondinos, grupo radical que sempre sentava à esquerda do rei e sempre queria, se não fizesse o que eles queriam revolta, ok? Ok. E tá, essa simples escolha de assentos, que eles sempre sentavam à direita ou à esquerda, definiu como dividimos a política mundial até hoje, quase 240 anos depois. Então, assim, quase 2 centenas e meia, a gente fala a mesma coisa. Lembra que eu falei? A Revolução Francesa trouxe coisas assim para o nosso dia a dia, direita e esquerda. Quem é de esquerda é mais radical, quer mais soluções. Quem é de direita quer solução só para eles e foca mais em participação política. Vamos lá, na nossa nona curiosidade, a gente vai focar mais na língua, na linguística francesa. Seguinte, antes de 1789, a França era um mosaico de dialetos que era os patóis. E até hoje, estima-se que menos da metade da população falava o francês clássico, o certo, o francês de Paris, ok? Ok. Aí tá. Os revolucionários, eles tinham uma cabeça diferente. Eles falavam que para você ser livre, você não podia usar os dialetos locais, porque eles eram correntes do feudalismo e do clero. Certo? Certo. Para eles, na cabeça deles, para você ser um cidadão livre, você tinha que falar a língua república, a língua da república. Você tinha que falar a língua dos livres. Menino, que loucura! Que loucura! Gente, como é que pode? Mas então, vamos lá. Eles, na cabeça deles, se você falasse o português, o francês tradicional, você fazia parte do feudalismo e você era a favor do feudalismo e do clero como lideração. Liderança. Lideração. E aí eles falaram, não, eu não vou falar a língua do feudalismo, não. Eu vou falar a língua da república. Enfim. Aí tá. E isso não parou, não. Isso seguiu. O Abbé Grégoire, ui, o francês dela. Ele liderou um projeto para aniquilar os patóis. Lembra que eu falei que os patóis eram os dialetos? Então. Isso mudou a forma como as pessoas falam até hoje em dia, no dia a dia. Transformando o francês de Paris, não era da França toda, era de Paris, na língua obrigatória para a ascensão social, o que unificou a nação, mas destruiu centenas de culturas regionais. Então, assim... Tudo bom? Então, foi aí que unificou completamente o francês, e por isso que a gente fala que a França fala francês, mas antes não era assim, tinham os patóis. Seguinte, no nosso 10º tópico, a gente vai focar um pouquinho no patrimônio histórico. Não sei se vocês sabem ou se vocês conhecem, mas a palavra vandalismo, vândalo, ele veio durante o período da Revolução Francesa por si só. Ana, por quê? Vamos lá. No início desse acontecimento da Revolução Francesa, a fúria popular destruiu estátuas de reis. Um exemplo é na fachada da Catedral de Notre-Dame, onde confundiram estátuas de reis bíblicos com reis franceses. Então o povo foi lá e destruiu um negócio porque confundiram. Então a pessoa nem tem certeza e vai lá e faz essas coisas, entendeu? Ana, e eles destruíram como? Eles pintaram, eles quebraram a mão, eles decapitaram. Porque o rei da França foi lá e decapitou geral. Então eles decapitaram a estátua bíblica, confundindo com reis franceses.
Ai, meu Deus do céu, olha esse povo. Esse povo. Aí tá. Quando a gente pensa em Paris, em França, e eu falo museu, o que você pensa? Museu do Louvre. Se você não pensou, pense agora. Vamos lá. Como contrapartida à destruição, a Revolução criou o conceito de museu público. Em 1793, o Louvre deixou de ser um palácio real, porque o Louvre era um palácio, para quem não sabia, e se tornou um espaço onde o povo, com muitas aspas, porque tem que pagar, e naquela época também tinha que pagar, poderia ver as coleções que agora lhe pertenciam. Correto? Corretíssimo. Aí tá. Eles inventaram a ideia de que a arte era um patrimônio nacional que o Estado deve proteger. E estão protegendo tão bem que o Museu do Louvre quase foi de arrasta, né? Tentaram roubar, tentaram isso, tentaram aquilo. Que loucura, né, menino? Que loucura. Vamos tratar agora do nosso 11º tópico, que seria, a gente vai ser voltada mais pra ciência, ali um negócio assim que eu gosto muito, que é a ciência. Vamos lá. Concordemos. Existia um caos gigante nas medidas. Por quê? Antes do ano de 1769, Ana, vamos lá. Se cair numa prova, num simulado, alguma coisa do tipo, Ana, como é que eu vou... Eu já falei milhões de vezes essa data, mas às vezes é difícil de lembrar porque eu falei outras datas durante também. Vamos lá. Como que eu vou lembrar o ano que se iniciou a Revolução Francesa? Lembra? 1000, que é o 1, 789. É uma sequência. É 1, 789. Então, sempre decora. Ah, início da Revolução Francesa? 789. Então, 1789, tá? Pra já dar uma facilitada. Cada cidade francesa, ela tinha sua própria forma de medir, ou tanto como polegada ou quanto pé, né? E isso acabava facilitando as fraudes por parte dos senhores feudais. Então eles falavam assim, esse aqui é tanto, mas eu vou cobrar mais, entendeu? Porque eles tinham esse negocinho, certo? Certo. Aí tá, vamos trazer um pouquinho pra astronomia, certo? Certo. Dois astrônomos, isso, agora eu falei certo, que se chamavam Delambre e Messier, menina, passaram anos medindo a curvatura da Terra entre Dunkerque e Barcelona. O que eles queriam, Ana? Eles queriam definir o metro, que seria, no caso, a 10ª parte da distância entre o Polo Norte e o Equador, que no caso é metade da Terra, né? Ali, metade do círculo, que na verdade é uma geóide. E eles fizeram isso enquanto a guilhotina, assim, tava a todo vapor em Paris. E durante isso, eles quase foram presos como espiões várias vezes. Então eles pensavam assim, cara, tem alguma coisa errada. Ele tá entrando, saindo, ele é espião. E aí eles quase eram presos trocentas milhões de vezes, enquanto eles estavam tentando ajudar, eles quase morreram. Aí tá. Falamos sobre o pé e a polegada, que cada cidade francesa tinha o seu. Porém, agora a gente tem a democratização da medida. Ana, como assim? Vamos lá. O sistema métrico foi desenhado para ser para todos os povos e para todos os tempos. Fecha aspas. Ana, tá. E o que isso ajudou? Ajudou que ele tirou completamente o poder da medição da mão do rei e passou para a ciência. Ana, como assim? O que o rei tem a ver? Seguinte, antes, como não fazia parte da ciência a medição, estava na mão do rei. Então ele podia muito bem falar assim, esse verde... Eu vou falar em centímetros, que polegada ali é um pouquinho complicado de trazer para centímetros, mas vamos lá. Esse daqui tem 15 centímetros. Ele falava, esse verde aqui, essa caneta verde tem 15 centímetros. Porém, essa caneta rosa, que é claramente do mesmo tamanho, ele falava que tinha 20 para poder cobrar mais caro, porque nos cafúndios da cabeça dele tinha lá que o rosa é maior do que o verde, por mais que era do mesmo tamanho, correto? Então isso fez com que o rei parava de cobrar mais caro,
Porque às vezes o negócio, por exemplo, tinha um negócio que era de 1 metro, outro negócio que também era de 1 metro. Mas ele falava que um era 1 metro, o outro era 2 metros. E por aí vai, porque só ele tinha esse poder da medição. Só ele sabia a medição. Então, quando trouxe pra ciência, todo mundo parou de tomar golpe. A maioria parou de tomar golpe. Vamos lá, na nossa 12ª curiosidade, a gente vai tratar o pós-morte do Robespierre. O que essa morte dele trouxe para os jovens. Coisa boa não foi, tá? Então vamos lá. Após as reações termidorianas, que no caso foi a queda de Robespierre, surgiu uma subcultura de jovens completamente rebeldes que odiavam a austeridade jacobina. Ou seja, você é rebelde? Não gostei de você, entendeu? Coisas assim. Só que tinham 2 tipos, tinham os homens e as mulheres. Os homens eram chamados de muscadins. Eram jovens burgueses que andavam com porretes nas ruas para espancar jacobinos. Eles usavam roupas completamente exageradas, golas altíssimas e cabelos compridos na lateral, aqueles que parecem uns abacaxi. Ou aqueles que era assim, ou aqueles que era comprido assim. Ana, pra que eles faziam isso? Pra poder lembrar quem aqui ia ser guilhotinado. Abre aspas, jacobinos, fecha aspas. Aí tá, Ana, e as mulheres? Também eram meio assim. Só que elas não eram chamadas de muscadins, elas eram chamadas de as Inquiebles e Merveilleuses. Só que, contrário dos homens que usavam roupas chamativas, ou seja, ao extremo, elas usavam roupas chamativas. Como é que eu posso explicar? Na diminutiva. Ana, como assim na diminutiva? Roupas na diminutiva. Roupinhas. Você vai entender. É um trocadilho que eu tô fazendo só, tá? Porque elas usavam roupas pequenas. Vamos lá. Mulheres que usavam vestidos de gaze, sabe? A gaze de hospital, de limpar ferida, de usar em experimentos. Então, esta gaze, se você sabe, se você não sabe, eu vou te falar agora. Elas são quase transparentes. E era no estilo grego, certo? Então era completamente transparente. E elas acabaram escandalizando a sociedade por completo. E isso acabou gerando uma explosão de hedonismo e libertinagem como resposta aos anos de medo e morte do terror. Então vamos lá. Diferença entre essa turma jovem que chegou após a morte do Robespierre foi que os homens usavam roupas, muita gola, muito cabelo, muito alguma coisa. E as mulheres usavam pouco até demais. Então, enquanto os homens usavam muito, as mulheres usavam pouco demais. Enquanto os homens saíam na rua com porrete para poder bater nos outros, as mulheres saíam na rua para poder assustar o povo, quase estando pelada lá no meio da rua. Vamos lá. A nossa 13ª curiosidade, a gente vai focar no pão. Ana, mas a França mudou até o pão, a Revolução Francesa mudou até o pão. Mudou. Como assim? Vou explicar. Ficou conhecido um tal do pão da igualdade. Ana, pão da igualdade? Sim, vamos lá. A Convenção Nacional proibiu a fabricação do pão branco, que era considerado um pão para os ricos, e o pão de farelo, que era considerado o pão para os pobres. Então, a Convenção Nacional fez com que todos os padeiros eram obrigados a fabricar um único tipo de pão, que seria o pão da igualdade, que seria uma mistura de trigo e centeio acessível para todos. Então, todo mundo poderia comprar, todo mundo poderia comer. E quem fosse pego fazendo pão de luxo podia ser preso. Então, assim, esse negócio de igualdade, ou você teria que ajudar na igualdade, ou você teria que ajudar, ou você ia ser preso. Então, assim, quem não queria ajudar, ajudou de qualquer jeito, que não queria ser preso, né? Porque Deus sabe o que acontecia nessas prisões. Vamos lá, a nossa 14ª curiosidade, eu considero completamente triste e sombria. Porque assim, eu falei pra vocês o quê? Luís XVI e Maria Antonieta tiveram filhos, certo? Certo. Então vamos lá. Meu Deus, isso aqui é bizarro. Após Luís XVI e Maria Antonieta serem presos, um menino, que seria o filho deles, de 8 anos de idade, chamado Luís Carlos, ou conhecido como Luís XVII, foi mantido em isolamento total em uma sala úmida e escura na prisão de Templot. Até falei errado, olha, fiquei tão...
Ai, meu Deus, tô até falando errado. Aí tá, Ana, o que aconteceu com essa bendita criança? Vamos lá. Ele foi deixado em condições desumanas, sem higiene e mal alimentado, que acabou ocasionando na morte dele 2 anos depois, ou seja, ele morreu com 10 anos, de tuberculose e negligência. Por décadas surgiram falsos delfins, alegando ser ele, mas claramente, com análise de DNA moderno, no coração preservado, que ele conseguiu preservar o coração do menino, confirmaram que ele realmente morreu naquela época, naquela forma, daquele jeito, naquela prisão. E ai, olha, gente, coitada da criança, 8 anos de idade. O que ele fez, gente, criança? Ai, tadinho. Seguinte, falamos sobre curiosidades do Luís XVI, de Maria Antonieta, do filho deles, de Robespierre, falamos do pão e entre outras coisas, mas a nossa 15ª curiosidade, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar da geopolítica que ocorreu durante e após a Revolução Francesa. Muitas pessoas esquecem ou até mesmo não sabem que a Revolução Francesa gerou sim uma guerra entre a França e os Estados Unidos. Ana, mas o que aconteceu? Vamos lá, aconteceu o caso XYZ, que pra mim é um nome estranhíssimo, XYZ. O povo não tem uma criatividade para poder colocar o nome no caso, mas tá bom. Seguinte, os revolucionários franceses ficaram furiosíssimos, doidinhos da cabeça, quando os Estados Unidos assinou um contrato com a Grã-Bretanha, e isso quase levou a uma guerra naval. Entre os anos de 1792 e 1800. O povo quase fez guerra porque o outro assinou um contrato com o outro. Guerra, olha, eu tenho muito forte na minha cabeça. Guerra é batalha de ego, é batalha de poder, é um negócio assim, doidíssimo. Aí tá, você conhece Louisiana? Se você não conhece, Louisiana é um local nos Estados Unidos que aparece em filmes, em documentários, não sei o que. Louisiana. Seguinte, vamos falar de Louisiana. Como consequência indireta e indireta das guerras que aconteceram, das guerras revolucionárias e da revolta do Haiti, que se você não conhece sobre a revolta do Haiti, me fala aí se você quer que eu faça um vídeo igualzinho a esse sobre. Eu faço aqui bem bonitinho, vocês vão gostar. É muito interessante a revolta do Haiti. Seguinte, Napoleão acabou vendendo o território da Louisiana para os Estados Unidos em 1803, o que dobrou o tamanho dos Estados Unidos e mudou a história das Américas para sempre. Então, assim, Louisiana nunca não, né? No começo não era dos Estados Unidos, mas passou a ser depois que Napoleão, ó, não quero mais, vai com Deus. Em 1803. Então, aqui falamos durante e depois a Revolução Francesa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que, quando eu pensei em fazer histórias que revolucionaram o rumo do mundo, a primeira coisa que veio na cabeça foi Revolução Francesa. É um assunto que eu gosto de tratar, é Revolução Francesa, principalmente a parte sobre jacobinos, girondinos e por aí vai. É algo que eu gosto muito. E você deve estar se perguntando assim, ué, mas ela vai terminar o vídeo sem falar da parte do Napoleão? É porque assim, quando começa a história do Napoleão na Revolução Francesa, a gente trata sobre a Era Napoleônica, que é um outro assunto que, senão vai ficar um vídeo extremamente longo. Então, assim, se você quiser que eu fale sobre a Era Napoleônica e a Revolta do Haiti, já fala aqui nos comentários que eu vou fazer esse vídeo para vocês nos próximos aí. Vai ter, só se vocês quiserem, a Revolta do Haiti e a Era Napoleônica, que é um assunto muito interessante de ser tratado, principalmente a Revolta do Haiti. E assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quis trazer tantas curiosidades, 15 curiosidades para vocês, porque eu queria que vocês entendessem o porquê que a Revolução Francesa é presente até no nosso dia a dia, mas não a Revolução em si, mas o que ela trouxe pra gente. Restaurantes, o pão e por aí vai. Então, assim, é algo que sim mudou o rumo do mundo, mudou o jeito que a gente vive hoje em dia, mudou a linguística na França em si. Então, assim, é um assunto muito interessante. Trouxe as curiosidades para caso você tiver na sua aula de história, você virar pro seu professor e falar: você sabia que o filho
de Luís XVI e Maria Antonieta e por aí vai, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal. E vou falar de novo, gente, eu não posso deixar de falar essa frase queridíssima. O canal não é voltado apenas para histórias revolucionárias. Então, a gente trata histórias macabras e também conteúdos de aula. E futuramente, assim, vamos trazer mais podcasts, mais coisas em, assim, contextos que saem um pouco do canal, do conteúdo do canal. No podcast a gente vai trazer outros conteúdos, mas já fica ligado, já ativa as notificações para você saber o dia que vai ter os podcasts. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Já, se você gostou assim, né? Já deixa aqui algumas ideias de vídeo que vocês querem que eu faça. E eu espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo!